Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Ribeiro, tarefeiro da União da Mocidade Espírita de Niterói. E, primeiramente, quero agradecer ao CEAP pelo convite, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês, refletindo sobre a doutrina espírita, que é uma doutrina rica em conhecimento, em sentido de vida, que nos oferece aí essa possibilidade de crescimento, de amadurecimento espiritual. O estudo de hoje está baseado no livro Psicologia da Gratidão, está para vocês aqui. Psicologia da Gratidão, pelo espírito Joana de Anjos, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E vamos estudar o capítulo intitulado, o item do capítulo 3, intitulado Gratidão pela Vida. Mas antes de iniciarmos aqui a nossa exposição, vamos fazer uma leitura inicial, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Está no item, vou ler para vocês, aqui o item 5 e o item 6. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E tem aqui agora o comentário de Kardec a respeito dessa passagem, Nos diz Kardec: na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, aquele que é mau, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Esse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quase de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra na existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Vamos fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, nosso Mestre, colocar a sua imagem em nossa tela mental, que possamos pedir que o seu amor nos envolva neste momento,
sentindo assim essas energias amorosas que vêm do Mestre Jesus, dos seus trabalhadores do amor, do bem, envolvendo todo o nosso ser neste momento, em nosso lar, em nossa casa. Agradecer por esta oportunidade de mais um estudo da doutrina espírita. Que possamos, Senhor, refletir sobre os conteúdos que serão aqui proferidos, expostos hoje à noite, na noite de hoje, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Então, gratidão pela vida. A benfeitora então começa, né, nesse item do capítulo 3, falando desse realmente da vida, né, que é um maravilhoso milagre do universo. E vai dizendo, né, que todas as expressões, né, que nós imaginamos, que nós cocriamos, que nos relacionamos aí na nossa vida, está relacionada aí com essa lei de amor funcionando no seu mais profundo significado, sentido, né? Está aí imerso aí, envolvendo o nosso ser como um todo, vem da nossa individualidade, da nossa essência, essa expressão dessa lei de amor, né? Pois as leis divinas estão na nossa consciência, estão na nossa, vamos chamar assim, de essência espiritual, né? Que precisam ser expressadas, amadurecidas, né? Na relação, na experiência. E Joana, né, traz assim essa questão da gratidão, né, como realmente um sentimento, né, que está relacionada com essa lei de amor, tá? Universal, divina. Então, continua Joana nos dizendo, né, que o ser humano, né, a partir do seu processo evolutivo, foi adquirindo o discernimento e a razão, né? E a vida se lhe corporificou assim nos 100 trilhões de células no organismo. A Joana vai fazendo essa conexão, né, do corpo biológico aí, nessa interdependência harmônica aí com a nossa psique, né, e com o nosso espírito imortal, com o nosso eu, né, vamos dizer assim, esse eu aí, essa individualidade, esse self, que todos nós possuímos, né, que representa a nossa subjetividade, a nossa singularidade de estar no mundo. E ela fala dessa harmonia que existe, né, de interdependência entre o corpo, mente, psique e espírito. E a gente, né, ela vai falando que o ser humano chegou numa fase, a partir do processo evolutivo, né, desde o seu início aí na trajetória evolutiva, né, passando aí de um planeta primitivo, agora estamos no mundo de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. A gente conseguiu já a capacidade de quê? Da faculdade de logicar, né, de raciocinar. E com essa faculdade que a gente foi penetrando aí os mistérios do cosmos, do macro, do microcosmo, né? Trabalhando assim, penetrando, né? Descobrindo, né? Se relacionando aí de uma forma maior com a percepção do abstrato, né? E principalmente nesse campo dos sentimentos, nos diz Joana, né? Dos sentimentos de amor, de ternura, de compaixão, de esperança e de alegria, né? Aí entra essa noção aí de gratidão de Joana, né? Que gratidão, segundo a benfeitora, é o reconhecimento por tudo aquilo, né, que nos acontece de agradável, por tudo aquilo que nós recebemos, que nos é concedido aí por Deus para a nossa evolução. É o reconhecimento daquele processo de aprendizagem que a gente está passando aqui no mundo, né, no plano físico, né? A gente reconhecer, né, a experiência ali, né, extrair daquela experiência algo de positivo que vai nos ajudar nesse processo de evolução e no desenvolvimento desses sentimentos, né? Que os sentimentos são energias, vamos pensar assim, né? Que tem relação aí com a nossa parte cognitiva, né? Vamos pensar nessa psique que ela falou anteriormente. O que isso quer dizer? Tem uma relação com a crença que eu tenho sobre a vida, sobre o sentido que eu dou à vida, sobre o significado, né, que eu faço das coisas, que eu faço realmente aquilo que chega até mim, das minhas experiências. São as minhas regras internas que eu trago, né, de conceitos, de valores,
daquilo realmente que eu fui construindo a partir da minha relação com a vida, na minha relação com o outro, na minha relação com o meio cultural, social onde eu estou inserido, tá? Desses vários microsistemas que estão inseridos aí nesse campo maior, nesse meio social, que é o sistema familiar, profissional, né? Da relação realmente menor social que existe, daquelas pessoas mais próximas, que a gente vai criando algum tipo de vínculo, né, de amizade, de relação mais íntima, e a partir dessas relações e de um conhecimento também, né, que vem aí da filosofia, da ciência, da própria religião, tudo isso aí vai o quê? Agregando, vai influenciando na nossa forma de estar no mundo, na nossa forma de se relacionar com a vida, né, e com as leis de Deus. E a Joana então continua dizendo, né, então com esse nosso si mesmo, né, esse nosso espírito imortal, ele vai participando dessa elaboração do nosso próprio destino, né, de todas as ocorrências, né, que vai facultando assim a conquista desse infinito, nunca permitindo o retrocesso, Joana fala, né, não permanecendo assim numa postura parasitária, inadequada ao processo de evolução. E aí já é um movimento de contrário, um movimento contrário do sentimento da gratidão, vamos pensar assim, que seria a ingratidão, né, de não reconhecer as experiências que chegam até nós como algo ali, muitas vezes necessário para que possamos despertar novos valores. E despertando os novos valores, a gente vai despertando também o quê? Novos sentimentos. A gente vai co-criando no nosso íntimo uma nova, né, um novo sentimento, uma energia aí, né, relacionada a essa lei de amor universal, essa energia mais amorosa, que vai favorecendo o nosso processo de evolução, tá? E ela fala que é necessário, né, para caminhar, né, seguir, né, vamos dizer assim, firme nesse processo, a busca da plenitude, desculpa, né? Que ela vai falando que é a máxima aspiração que deve ser tornada uma realidade. E é uma postura, né? A Joana fala com essa plenitude como uma postura perante a vida, né? E para consegui-la, fazem indispensáveis os instrumentos da vontade consciente, interessante, né? Os próprios espíritos falam da vontade no livro dos espíritos, né? Como Kardec questiona, realmente, que nos impede aí, muitas vezes, né? Da nossa evolução aí, do nosso crescimento. E eles respondem, estou falando do meu jeito, lógico, né? Não está assim no livro dos espíritos, eles respondem que o que nos falta é a vontade. Então, a vontade como essa faculdade, como esse instrumento aí do espírito imortal, né, para evolução, para a conquista da sua plenitude, né? E ela fala de uma vontade consciente, né? Um processo de conscientização daquilo realmente que nos acontece. Né? A gente realmente perceber, observar, sentir a experiência no momento presente, consciente, tá? E também ela fala das necessidades prementes, mais urgentes que se predominam para esse processo, né? Que vai ajudar na superação que a Joana chama de sombra, né? Aquilo que a gente não vê, aquelas experiências ainda que a gente traz de outras vidas, né? São as tendências que a doutrina nos ensina, né? Essas más tendências que estão muitas vezes nesse inconsciente, nessa sombra, tendo uma energia ali, né? Que toda experiência tem uma carga afetiva, né? Emocional afetiva, que nos motiva a ter determinados tipos de comportamentos, posturas perante a vida. Se a gente não trouxer para a consciência, tirar da sombra, não olhar para aquilo, né? Não ter uma relação mais íntima com aquilo, que é que nos pertence, vamos dizer assim, que são essas experiências, aquilo não é transformado. Nos ensina Joana, né? Aquilo fica ali oculto, de uma certa forma, ainda influenciando o nosso modo de ser, ou seja, a transformação do espírito, né? O ressignificado das experiências, vamos dizer assim, não acontece de uma forma milagrosa ou automática. Exige aí um esforço, né? Exige aí um direcionamento mais adequado das nossas energias, do nosso investimento aí, da nossa razão, das nossas faculdades que o espírito imortal já traz. Né? Ela fala do discernimento da razão, tá? E ela vai falando então que isso vai proporcionando uma claridade mental no espírito, né? Quando você coloca-se nessa postura de, né, de buscar essa plenitude, que você vai estar em consonância, em sintonia com esse sentimento de gratidão. Né? Observando a experiência e buscando extrair dela o seu aprendizado. Qual a função
né? Qual o sentido, o significado de eu estar tendo aquele tipo de comportamento, de eu estar vivendo uma determinada relação, uma experiência, que eu denomino como uma relação conflituosa, difícil, o que eu posso fazer para, né, como a gente leu na página inicial aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a reconciliação, né, com esse adversário que muitas vezes está dentro da gente mesmo, né? A gente muitas vezes não se permite construir novas formas de existir, de se relacionar com a vida, novas formas de receber afeto, novas formas de dar afeto, né, de expressar esse sentimento aí de uma forma mais saudável. Muitas vezes ainda ficamos numa postura irresponsável e imatura, né, perante a vida, nessa relação de troca com o meio, com o outro. É isso que a Joana está falando, né, para a gente amadurecer. A gratidão é um sentimento que está relacionado com o discernimento, né, com a razão, com a maturidade, tá? Para a gente compreender que é a gratidão realmente, né, segundo a benfeitora Joana de Ângeles. E isso vai nos ajudar, como diz a benfeitora, né, nessa força criativa que nós possuímos, independente das coisas, né, que é resultado da nossa essência, do nosso eu, né, uma potência do espírito, né, que deve, Joana fala, unir-se com a inteligência cósmica. O que é a inteligência cósmica? São as leis de Deus, né? Nós somos a parte e existe um todo representando essas leis divinas, se expressando aí na matéria, né? Se expressando no plano espiritual, no plano físico, nas relações que nós construímos uns com os outros, tá? E ela fala que essa plenitude, né, que essa postura de plenitude vai nos ajudar a diluir e absorver essa sombra, tá? Então o objetivo aqui não é negar a sombra, não é, como fala, negar, desconstruir, vamos dizer assim, né? Mas sim o que é absorver, no sentido de olhar, né? No sentido de integrar em nós, né? Aquilo ali que, de certa maneira, nos pertence. Uma experiência que a gente construiu, de uma certa forma, nos pertence. Por mais que, né, tenha uma influência de outros, de terceiros, tem influência do meio, mas aquilo ali faz parte da minha estrutura espiritual, vamos dizer assim, que precisa ser modelada, né? Precisa ser olhada, entrar em contato com isso, no diz Joana, que ela chama de marcas ancestrais, né? Que pode dificultar esse processo aí de auto-iluminação, tá? E é isso que vai, segundo Joana, proporcionar a cura real das mazelas antigas arquivadas ainda no íntimo do nosso ser, né? No nosso corpo perispiritual, né? Que é responsável, né, na modelação aí das formas físicas, das nossas células, nossa genética, tá? Esses equipamentos da nossa fisiologia e também da nossa psique, da psicologia, ensina Joana. E quando a gente está nesse processo, que é um processo, tá? É um caminhar que exige aí diariamente escolhas, renúncias, observar, né? Um processo de observação, de prioridades, de necessidades, né? Nós somos seres de necessidades. E existem várias necessidades, né? Níveis fisiológicos, sociais, afetivos, emocionais, né? De autorrealização, necessidades espirituais. Né? E a Joana fala aqui da necessidade de colocarmos, né, essa necessidade de autorrealização espiritual em primeiro lugar. Né? Claro que as necessidades fisiológicas, sociais e as outras necessidades não vão deixar de existir, não é isso. Tá? Lógico, veio a fome, eu vou ter que ir lá, né? De uma certa maneira, eu vou sentir essa sensação no meu corpo da fome, meu estômago vai sinalizar isso. E eu vou, né, ter consciência disso, vou mobilizar minha energia para me alimentar, de uma certa forma, agindo, né, nessa satisfação desta necessidade, buscando essa satisfação e uma necessidade se fecha, um ciclo aí se fecha, né, um retraimento acontece e aquela tensão da fome se dilui, vamos dizer assim, pensar dessa maneira, tá? É elaborada, mas vai surgir outra, imediatamente surgindo outra, né, mais importante ali, eu vou buscar aí como eu estou me relacionando com essa necessidade. Mas a gente tem que ter realmente consciência como fica a necessidade aí da autorrealização espiritual, né? Que muitas vezes a gente se perde nesse mundo muito materialista ainda que a gente vive, né? Um mundo ainda que valoriza muito as questões materiais, do ter, né?
não do ser. A gente vive ainda numa sociedade que valoriza status sociais, poder aí aquisitivo financeiro, né, econômico, ter, né, bens. Então a gente, né, a própria aparência, né, é uma questão aí voltada para a matéria. A gente às vezes valoriza isso de uma forma extrema, né, a exposição aí do corpo, no sentido de mostrar aí uma relação com a vaidade ainda. São necessidades, como a gente está se relacionando com isso, né? Qual a forma de discernir, como nós estamos usando discernimento, a razão, nos relacionando mesmo, né? Interagindo com essas necessidades e, e as necessidades de mente mais importantes, que no nosso caso, né? Se nós somos espíritos imortais, nós não podemos negar essa realidade como espíritas que somos, né? Principalmente nós, somos espíritas, né? Conhecemos esta realidade espiritual. Isso não é fácil, né? Estou falando de uma maneira, mas não é fácil, né? Por isso que eu falo que é um processo. É um processo que exige de nós aí renúncia, abrir mão, né? De certo, realmente, de hábitos, né? De certos comportamentos, buscar aí construir novas relações, para expressar novos comportamentos, novos sentimentos, novos valores, né? Que vai ajudar na formação dos nossos sentimentos. Mas para isso, muitas vezes é preciso que o indivíduo, né, como fez o Paulo, ir para o deserto, né, quando ele buscou ali, né, dessa transmutação, da transformação do Saulo para Paulo. Foi necessário a reflexão, né, o deserto se representando simbolicamente esse processo de reflexão, de elaboração, né, de renunciar mesmo, né, certos comportamentos que ele possuía, para ele conseguir atingir, satisfazer essa necessidade da autorrealização espiritual. Né? Ele, de acordo com Emmanuel, no livro Paulo Estevão, né, Paulo conseguiu esse processo, tá? E continua caminhando, né? Que a evolução não é um contínuo, né? E Joana fala que quando a gente está nesse movimento, interagindo dessa forma aí mais responsável, mais madura, mais consciente, a gente vai entrando aí, expressando, né? Fala de uma harmonia, um bem-estar, tá? E ela vai falando que aí é dessa maneira que os estresses são vencidos, as desarmonias vibratórias são vencidas, né? E vai facilitando uma comunicação mais equilibrada. Olha a Joana falando aí, relação com o corpo novamente, com as nossas células, né? E suas memórias ativadas, facultando assim uma harmônica homeostase, né? O nosso corpo está em todo instante buscando o processo de autorregulação, é a sabedoria do nosso organismo, né? A sabedoria do nosso self, né? Buscar esse processo de autorregulação para a nossa própria sobrevivência, né? Kardec fala muito do instinto de conservação na Gênese, mas é isso mesmo, né? A gente traz aí essa faculdade, essa sabedoria, né, instintiva, de se autorregular, né? Esse autorregular é buscar o equilíbrio, né, dentro das necessidades que vão chegando aí no nosso dia a dia, nas nossas experiências, nas nossas relações, né? Mas nós temos o livre-arbítrio. Como nós nos relacionamos com essas necessidades, quais são as necessidades que nós damos mais valor, né? Aí entra a questão da responsabilidade, tá? Pela nossa própria existência, para buscar, e muitas vezes a gente fica cria um estilo de personalidade muito engessado, cristalizado, uma forma, né, muito rígida de se estar no mundo, de se relacionar com as pessoas, e isso pode ser um impedimento, tá? Um impedimento para esse processo autorregulatório. A gente se ajusta de uma forma não saudável, disfuncional, usa a criatividade que nós temos, né, para satisfazer os nossos desejos, essas necessidades, mas de uma forma ainda não saudável, tá? Dificultando aí o processo autorregulatório e homeostático, que pode proporcionar doenças que nós conhecemos aí, né? Doenças físicas, orgânicas, psicológicas, tá bom? É isso que a Joana está trazendo pra gente. Que ela vai falando que o nosso circuito aí, né, dentro do nosso organismo, com as células, funciona de uma forma, né, harmônica, mas há aí uma interferência da nossa consciência nesse processo, do nosso livre-arbítrio, né, que pode continuar favorecendo esse processo harmônico ou não, ou desarmonizar
tá? Esse campo aí nosso, celular, vibratório, emocional, espiritual, tá bom? E ela fala, né, continuando nos dizendo, trazendo que então, portanto, nessa transformação melhor, a cada instante é um hino de louvor e de gratidão à vida. Olha, então a gratidão, ela tem uma relação com o processo de transformação moral, com o processo de crescimento espiritual, né? É um sentimento que vem a partir desse movimento, tá? Que você vai experienciando a vida, né, Joana nos fala, em consonância com a harmonia cósmica, com a harmonia das leis divinas que estão dentro da gente, estão dentro de nós. E ela vai falando que, né, nesse cometimento aí, não necessariamente vai ocorrer imediatas alterações significativas, né, de valores, de uma mudança repentina do nosso ser. Não é isso que a Joana falou. O que vai acontecer é a mudança na nossa forma de se relacionar com a vida, na nossa maneira de viver, né? Isso é que vai mudando. E ela vai falando que isso tem uma relação aí, né, com o resultado dos contrastes que a vida que existe no nosso mundo, na nossa vida, vamos dizer assim, e que esses contrastes são necessários, Joana nos fala, para a promoção do nosso raciocínio, das nossas ações saudáveis. Imagina, se não existisse a doença, não existia a saúde, né? A saúde e doença, polaridades ali que se relacionam, né? A doença existe porque existe a saúde e vice-versa, né? A noite e o dia, né? A gente vê na nossa própria natureza aí esse processo de contrastes que existem, etc, né? O eu e não eu, são relações ali que dependem ali de uma relação de integração para que possa proporcionar para este indivíduo, para todos nós, né, novas formas de estar no mundo, novos valores, vai expressar aí através do nosso discernimento, da nossa reflexão, do nosso raciocínio, novas formas, novos comportamentos, tá? Novos hábitos. Precisa então sair de movimento polarizado, unilateral, e mais um movimento integrativo, né, vamos dizer assim, de unidade aí, que é a unidade representada aí, né, pelas leis divinas, representado pelo próprio desse eixo aí organizador, que é o Cristo, vamos dizer assim, né? O Jung traz, né, dentro da psicologia analítica, o self como este eixo organizador da nossa psique, né? A gente pode pensar também em Jesus, né, nosso mestre querido aí, que a partir dos seus valores, dos seus ensinamentos, do seu comportamento, né, e como modelo e guia da humanidade, ele representa esse processo de integração harmônica, tá? Esse processo aí de homeostase aí, que a gente, né, precisa deixar acontecer para que possamos expressar as nossas virtudes, expressarmos novos sentimentos, tá? Novos valores. Isso nos fala Joana, né, que vai ajudar então no desenvolvimento das faculdades sublimes do self, né? Self, lembrando aí, representando esse espírito imortal, individualidade, tá bom? E também como, né, essa parte organizadora aí centro da nossa psique, né, segundo a psicologia analítica, que vai responsável pela integração dos opostos, dos contrastes, né? E a Joana fala que, pois, caso contrário, né, se tudo fosse em ordem, tudo igual, não haveria motivação nem razão para lutar pelo realmente luminoso, pelo processo de edificação, de transformação, né? E a vida não teria um sentido, um significado, nos diz Joana, né? Seria uma vida destituída de objetivo, né? Por desconhecer-se o outro lado da ocorrência evolutiva, né? Imagina se existisse dentro do nosso nível de evolução que a gente está falando, né? A gente não está falando já em espíritos que vivem em planetas evoluídos, como planetas ditosos, que existe só o bem. Ali já há um processo de integração, de unificação, né? De unidade com as leis de Deus. Nós ainda não. Então é necessário o embate aí, a relação com esses contrastes, o diálogo com esses contrastes, para que possamos aí evoluir, né, no de Joana, que vai arrancando esse indivíduo, né, do estado de entorpecimento para conduzir ao de lucidez,
né? E ela continua aqui falando dessa... Deixa eu ver aqui. De lucidez, isso. Ela vai falando então da relação de novo da sombra, né, que é um impedimento aí, né, essa instância psíquica, né, vamos entender assim, que muitas vezes nos disfarça-se, né, e dá a ilusão de que pode ser essencialmente bom dentro do nosso nível de evolução, nobremente generoso, completamente afetuoso, sem nenhum tipo de problema emocional. Isso não é possível. A gente vê até o nosso querido Chico, né, ali que é um exemplo de renúncia, um exemplo de caridade para gente, para nós espíritas principalmente, né? Mas tinha seus conflitos, tinha seus problemas, né? Tinha suas dificuldades também de se relacionar. Ele mesmo já deixou, tem vídeos dele até no YouTube falando disso, né? Que Emmanuel parecia lá ajudando ele, aconselhando ele, né? Nessas dificuldades que ele apresentava, porque faz parte ainda do nosso processo de evolução, tá? Joana fala, ter cuidado com essa fantasia, essa ilusão que muitas vezes a gente cria, ainda mais nós que somos religiosos, né? Adotamos aí uma postura religiosa perante a vida, se confunde, né? Porque a gente quer essa perfeição, quer alcançar a perfeição, mas isso não se alcança de uma forma assim tão rápida, imediata, né? É um processo longo, né? E a gente fica preso a uma fantasia de que somos essencialmente bom o tempo todo, né? Que nós não temos problema, o problema está fora da gente, está no outro. A gente tem que ter cuidado com isso. É um movimento polarizado, nos ensina Joana, e um comportamento adoecido, né, que pode levar a um fanatismo religioso, racial, desportivo ou de qualquer outra natureza, né, gerando distúrbio de conduta e reprimindo os sentimentos. Tá? Não é assim que acontece o processo de transformação moral. O processo de transformação moral acontece no processo de integração dos opostos, as polaridades. Se eu tenho, por exemplo, um sintoma, um exemplo que eu estou trazendo, né, de sintoma no meu corpo, uma gastrite, não vou negar essa gastrite tomando remédio para tentar curar somente a dor que causa a inflamação, né? Mas buscar entender a função daquele sintoma, daquela doença, né? Qual o meu movimento que eu estou tendo na vida? Provavelmente um movimento de desarmonia, de desequilíbrio, né? Polarizado. Então eu vou começar a entrar em contato com isso, observar meu comportamento, a minha postura, os meus valores. Isso aí já estou fazendo o quê? Integração daquilo que está adoecido, que no caso ali é o meu corpo sinalizando esse adoecimento no meu estômago, em conexão com a saúde, né? Buscar aí me esforçar para olhar que movimento eu estou fazendo na vida, né? Se eu estou tendo movimentos, né, muito aí em desarmonia, em desequilíbrio, né, fazendo escolhas inadequadas que estão causando aí, me deixando ansioso, me deixando estressado. É isso, né? Vou dialogar, não simplesmente entrar no movimento de negar, né? Ou abafar aquela dor tomando um remédio. Claro que a gente vai buscar um medicamento para aliviar a dor, né, gente? Ninguém gosta aqui de ficar sentindo dor. Lógico que não. Mas buscar entender a função, né? É isso que é o movimento de integração, a função, sentido ali no momento presente, né? No aqui e agora, tá? Que aquilo que está acontecendo comigo. Como eu estou relacionando com esse meu corpo, comigo mesmo, eu sou uma pessoa que me culpo muito, né? Que me exige muita perfeição naquilo que eu faço, tudo tem que ser perfeito, não pode ter falhas. Isso tudo fala deste movimento, tá? Pode estar aí no movimento aí, como a Joana fala, ilusório e disfuncional, tá? E ela fala até da questão das emoções, né, da raiva, que nós religiosos temos dificuldade de lidar com essa emoção, né, a gente acha que espírita não tem raiva, espírita não pode ter raiva, e isso faz parte da natureza humana, né, faz parte do ser humano ter a raiva, tristeza, alegria, nojo, são emoções básicas que estão ali sinalizando algo que está acontecendo, nos colocam numa postura de luta, de fuga, com o objetivo de preservar a nossa espécie, né? De preservar o nosso organismo. Elas não são as nossas inimigas, né? Nós não vamos ficar o tempo todo alegre. Isso aí é uma propaganda aí fantasiosa dessa indústria aí, desse capitalismo que a gente vive aí, né? De vender uma alegria, né? No Instagram a gente vê isso, Face, as pessoas lá todo momento sorrindo, com
expondo, né, colocando fotos em lugares maravilhosos, paradisíacos, legal. Mas a vida não é só aquilo que a pessoa posta ali, né? Aquele é um momentozinho que ela viveu, né? Mas ela não é somente aquilo. Ela é muito mais que aquilo, né? A gente se basear, generalizar aquela foto, aquela imagem. E a gente às vezes olha, né, da pessoa, né, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre em lugares lindos, a gente fica até mal às vezes, né? Olha aquilo ali, nossa, como minha vida realmente não tá boa, né? Será? Nós não sabemos, né? Às vezes a pessoa tem tudo aquilo ali na aparência, mas por dentro traz muitos conflitos, muitas dificuldades. Nós não estamos aqui para julgar, né, esse tipo de conduta, né? As pessoas, né, é só no sentido de avaliar o que eu faço com a minha, realmente, o que eu estou fazendo com a minha vida, minha relação comigo mesmo, né? Para a gente entender que as emoções estão aí também, né? Sinalizando, a Joana fala aí, até dessa raiva momentânea, que às vezes se expressa, né, de uma forma às vezes é justificado, que a gente teve aquela, né, aquele sentimento veio sinalizando um processo de movimento, de reação para nos defender de algo, né? Só ter cuidado para não generalizar, né? Se sempre tem uma reação agressiva, como eu lido com essa emoção também, mas aceitar que ela existe na gente. Se eu não aceito, se eu nego essa emoção, ela não vai deixar de existir, ela vai ficar tensionada no meu corpo de alguma maneira, e se eu não olho para ela, vai ficar né, nessa sombra, nesse fundo aí, né? E pode se expressar de uma forma muito mais violenta depois, tá? Então é necessário a gente olhar para essas energias, essas emoções, que fazem parte, né? Kardec chama de paixões, né? No livro dos Espíritos, né? Que precisa ter alguém ali domando elas, porque elas têm uma energia mesmo que nos move, né? E essa postura, né? De se relacionar de uma forma harmônica com essas emoções, com essas energias, vem do nosso discernimento aí, né? Dessa nosso processo de conscientização, tá? É isso que a Joana fala. Então ela fala falando da sombra, que a gente está comentando aqui, né? Que não constitui um adversário perverso, mas um auxiliar no processo de autorrealização. Anelada, pois que a vitória sobre as circunstâncias, às vezes denominadas aziagas, faz-se responsável pelo equilíbrio emocional. Então aquelas, né, às vezes, circunstâncias denominadas desagradáveis, vai trazer ali algum aprendizado que vai me ajudar a mudar a minha postura perante a vida, a buscar, né, novos movimentos, tá? Buscar novas relações, novos valores, para buscar aí esse equilíbrio emocional, tá bom? É isso que a Joana fala. Então, a gente ter essa consciência que aquilo que está oculto em nós não é nosso inimigo, né? Reconciliai-vos com o vosso adversário, né? Que tá, já começa em nós esse adversário, né? Então, a gente ter aí esse processo de conscientização, trazer para a luz da consciência aquilo que nós somos e aquilo que nós podemos vir a ser, tá? Isso é um movimento de integração, isso é um movimento de conscientização, de maturidade, de responsabilidade. E ela fala, quem não tropeça jamais avança, olha que interessante, porque todo caminho apresenta dificuldade, somente isso acontece a quem se encontra de pé, prosseguindo adiante. Então, somente quem está aí de pé, caminhando, né? Vai tropeçar, vai cair, mas o que me fez cair? É olhar para isso com amorosidade, né? Conectado a esse sentimento de gratidão. O que eu devo reconhecer nessa experiência que me faz cair, que me faz sofrer, que me faz estagnar dentro do meu processo evolutivo? Quais recursos eu já trago que posso aprender a lidar com isso, né? Então é isso que a gente, que ajuda eu posso buscar se eu não consigo lidar sozinho com isso, está sendo difícil. Isso fala de uma humildade, de uma postura de humildade. Eu buscar ajuda quando for necessário, tá? Nós temos aí profissionais da psicologia que nos ajudam aí nesse processo de autoconhecimento, junto com o espiritismo que também oferece esse, né, esse processo de iluminação, de transformação. Se for necessário, às vezes, né, o indivíduo deve buscar ajuda profissional, né, porque a gente às vezes vive situações bem complexas, bem difíceis, que a gente não consegue sozinho lidar com isso, tá bom? A gente ter esse processo aí, né, de desconstruir essa ideia que psicóloga é pra gente que é maluca. Não é, tá, gente? Se a gente às vezes não buscar, a gente vai ficar maluco. Pensar assim. Então, muitas vezes é necessário buscar um profissional.
Então ela fala, né, que é indispensável buscar esse relacionamento, essa harmonia, né, daquilo que se é, que se aspira a ser, tá? Evitando que a raiz dos acontecimentos se encontre muito profunda, que se torne muito difícil depois de arrancar quando necessário, né? Que a gente vai sempre naquele movimento, adotando sempre aquela postura, vai se comprometendo mais